Bem-vindo novamente à nossa aula sobre imobilização de vítima de trauma, né, no caso, em pé. Então, essa nossa série aí de avaliação inicial, depois tivemos a nossa aula de múltiplas vítimas e agora veremos algumas técnicas de imobilização e pranchamento, tá ok? Aqui a gente tem a questão de como deve ser feita a abordagem da vítima quando ela se encontra em pé ou sentada, né? A abordagem pode ser feita lateral, porém, se vocês observarem que a mão ela deve estar muito bem encaixada na região occipital, né? E a outra mão na altura da mandíbula, para que possa ser feita a imobilização manual dessa vítima, de forma que ele não lateralize a sua cabeça. Então, ele não pode fazer esse movimento, né? Olhar do lado. Então, a gente consegue fazer essa imobilização e, de imediato, uma conversação com essa vítima para saber o que houve, o que aconteceu e coletar informações sobre o histórico. Outra técnica importante é chegar de frente com a vítima. Essa é a mais indicada, na verdade, quando se trata de vítima em pé, né? Nós, como socorristas, devemos chegar frente à vítima, né? E já segurar, né, as duas mãos, né, na região da orelha aqui, né? Na, na altura da orelha, fazendo essa imobilização da cervical, não deixando, né, ele fazer esse movimento. O que eu quero aqui prevenir? Possíveis lesões em região cervical. Tá? Então, eu faço a imobilização manual dessa vítima em pé. Então, eu já consigo fazer minha abordagem, minha conversação e ver quais são as dificuldades dessa vítima. A outra situação aqui é fazer a imobilização da vítima, né, em pé ou sentado, pela parte abordagem posterior da vítima. Novamente, muito similar à abordagem, né, de frente, né, posterior também é bem comum. Então, principalmente vítimas de dentro de veículo, dentro de carro, né? Então, nós entramos pela porta de trás, por trás do banco do passageiro ou do motorista, e por trás nós conseguimos fazer essa imobilização manual também dessa vítima. Então, a abordagem deve estar sempre as mãos no pavilhão auricular, né? E não deixando esse paciente, essa vítima, fazer movimentos, né, de um lado para o outro, tá ok? É bem importante. Aqui é a abordagem a qual nós já estudamos e já vimos, né, em outro momento, mas é a imobilização da vítima em decúbito dorsal, né? Eu faço de início a imobilização manual, né? Atentando que esse cotovelo ele esteja bem apoiado, bem firme, para que essa vítima não faça sua movimentação de cabeça. Preciso prevenir a cervical, correto? Então, depois, em outro momento, outro socorrista, eu faço quem está na cabeça fazendo a imobilização, não solta em momento algum essa mão, né? Não deixo essa vítima fazer a mobilização, movimentação da sua cabeça, e o outro socorrista vem com o colar e insere esse colar para que a gente consiga deixar essa cervical muito bem protegida e imobilizada. Como que eu faço para saber qual é o colar correto para cada vítima? Então, a gente tem bem básico, a gente mede a região da cervical, e aqui, a partir do colar cervical, eu consigo também mensurar e saber se esse colar é adequado, se não é um colar muito grande ou um colar muito pequeno, né, que vai ficar incômodo para essa vítima. Então, a gente deve estar atento à mensuração do colar cervical para que façamos a escolha correta para que essa vítima seja imobilizada adequadamente. E aí, aquilo que a gente já viu na nossa imagem, está na nossa apostila, né? A gente observa o primeiro socorrista, né? Nós fazemos a estabilização manual de início, né? Se você percebe nessa primeira imagem, a gente faz a imobilização manual da vítima.
Posteriormente, quem está na cabeça, ó, não solta. O segundo socorrista vem com o colar cervical e coloca esse colar cervical. E depois de colocado o colar cervical, o socorrista que está na cabeça, ele mantém a imobilização manual. Ainda nesse caso, só vai soltar depois que esse socorrista, depois que essa vítima estiver na prancha e com os head blocks devidamente. Então, o que seria então? A prancha, né, a prancha rígida, ela tem os cintos, né, de segurança aqui para fazer a imobilização da vítima na prancha. A nossa ideia é que nós possamos manter essa vítima numa superfície plana, reta, onde sua coluna, né, a sua coluna, toda a sua coluna devidamente alinhada, para que ela possa ser transportada de uma forma segura, sem muitos riscos, né? Essa imagem aqui traz para nós o que? Que nós chamamos de head block, né? Bloqueio de cabeça. Então aqui, quando a gente coloca o colar cervical na vítima, faz a técnica de rolamento, que a gente vai ver posteriormente, e coloca essa vítima na prancha rígida, e faz a instalação dos head blocks e a imobilização dessa cabeça com o head block, então fica um de cada lado, né? Um de cada lado, um head block de cada lado. E aí passa a faixa, né? A fita de imobilização, então essa vítima não consegue mexer com essa cabeça, certo? Aqui então a técnica de rolamento, rolamento com decúbito dorsal. São aulas que nós deveríamos estar fazendo na prática, mas eu vou estar mostrando agora para vocês. E voltando para a nossa aula, a gente consegue fazer essa técnica na prática, tá? Então vamos só aprender, se familiarizar, para que na prática nós possamos fazer isso em sala de aula. Então a vítima está em queda dorsal, né? De barriguinha para cima. Aí a gente observa a técnica de imobilização de cervical, né? Aqui faz a imobilização de cervical. O ideal é que se tenha, né, mais 2 socorristas para que possa fazer esse movimento que nós chamamos em bloco. Esse movimento em bloco, ele deve se atentar que um socorrista com um braço na região do ombro, o outro socorrista entrelaça, observa aqui, entrelaça, pegando o braço, né? Sempre tomando cuidado que nós possamos pegar em regiões de junções, né? De articulações. Então, um pega no ombro, outro pega no cotovelo, né? O outro braço desse primeiro socorrista entrelaça, fazendo o X, pegando a mão e a região do quadril aqui, ó. E o outro socorrista pegando com a mão na região do joelho. Aqui, quem tem o comando é quem está na cabeça. Quem está na cabeça está visualizando toda a situação e dá o comando. Então fala, no 3 nós viramos como? Em bloco, todos juntos de uma única vez, num único movimento. Então quem está na cabeça conta, 1, 2, 3, vira, e aí virou a vítima. Quando vira a vítima, quem está na cabeça, ele não solta a cabeça e não deixa a cabeça também dobrar. Então ele faz 1, 2, 3, vira, mantendo a cabeça alinhada com a coluna, a coluna cervical alinhada com a coluna torácica, a coluna torácica, toda a região da sua coluna sempre muito bem alinhado. Não pode, o que não pode acontecer no 1, 2, 3, há uma torção. E isso não pode estar acontecendo com essa vítima. Então, é necessário que a equipe esteja muito bem treinada, muito bem capacitada, para que possa fazer esse movimento de forma segura, sem trazer muitos riscos à nossa vítima, né? Iatrogenia, né? Causar problemas no momento do socorro, causar problemas a essa vítima. Então, perceba que quem está na cabeça ainda segura a cabeça, os 2 socorristas fazem um movimento em bloco e a prancha rígida já é instalada logo nas costas da vítima, né? Ela pode ficar lateralizada ou pode ser apenas
trazida. O próprio socorrista, um desses socorristas pode puxar essa prancha que está aqui para próximo e fazer virar essa vítima, né? Para cima da prancha e logo após virar a vítima para cima da prancha, fazer o ajuste, nunca levantando a vítima e sempre fazendo um movimento de zigue-zague, né? A vítima ela passa em cima da prancha, a vítima ela fica em cima da prancha, então se ela está um pouquinho fora, eu faço em zigue-zague, para cima, para baixo, para cima, para baixo, ajustei ela na prancha, sem fazer, tomando cuidado para não torcer a coluna cervical. Então, aqui é um movimento de rolamento quando o paciente está em decúbito ventral. Aqui a imobilização da cervical, ela também é de extrema importância. Ela acaba tendo, né, a posição do socorrista, ele é um pouco incômodo, mas na verdade eu preciso segurar de forma invertida, porque na hora que faz o rolamento, a cabeça ela tem que manter neutra. Então faz o rolamento, eu preciso voltar e ficar com as mãos bem ajustadas na cabeça dessa vítima. Então eu não posso, eu tenho que tomar muito cuidado. A técnica aqui já é um pouquinho diferente. Então perceba que essa socorrista faz imobilização da cervical, a movimentação, né, o braço segue em X, né, um socorrista no ombro, o outro na perna, a questão do quadril, né, fazendo a pega correta, e aí faz, né, na mesma questão, 1, 2, 3, virou, né, e aí quem está na cabeça, perceba, ela não mexe com a mão, ela permanece. E o que é importante aqui? A coluna cervical manter reta, né? Sem movimentos bruscos aí. E depois nós conseguimos colocar essa vítima direto na prancha para que ela possa ficar de forma mais segura. E somente nesse momento, né, perceba aqui que a socorrista ainda continua segurando a cervical, fazendo a imobilização manual da coluna cervical. E daí, nesse momento que já está na prancha, vem-se com colar cervical aqui para fazer a imobilização correta desse paciente e depois a colocação dos head blocks na lateral para que essa vítima ela permaneça bem imobilizada, que não haja riscos de lesões aí na coluna cervical. Então, o posicionamento da vítima é esse, ela fica toda imobilizada, né, dessa forma, a sua coluna, a cervical e a sua coluna muito bem alinhada. E quando ela está desta forma, aí eu já puxo e já coloco os cintos de segurança aqui para prender. Algumas pranchas vêm com 3, outros com 4, mas não há problemas, né? Eu coloco os cintos aqui, né, para proteção, para evitar queda. E aí tem a técnica correta, que quem está na cabeça, né, e aí conta, 1, 2, 3, levanta. E daí sobe essa vítima para que nós possamos fazer o transporte e levar ela até a ambulância ou até de forma mais segura, para que possamos continuar com nossa avaliação, né, dessa vítima dentro da ambulância. Certo, gente? Aqui é uma técnica qual, se eu não tenho nada para ajustar e esse paciente, às vezes, ele está sentado e o risco maior é eu mobilizar ele, mexer com ele, ou de lugar de difícil acesso, eu posso estar utilizando a cadeira mantendo o mesmo princípio, coluna reta, em ponto neutro, e eu consigo fazer o transporte desse paciente tranquilamente numa cadeira da casa mesmo, normal. Ou então, se for em situações de muito risco e de imediato, né, eu posso estar retirando essa vítima através de um lençol, puxando ela e tomando sempre esse cuidado para que eu não cause lesão nessa vítima. Certo? A nossa referência aqui é do Instituto Nacional de Emergência Médica, né, o ENEM. Vou estar colocando o link aqui para vocês podem estar acessando. Aqui está bem resumido, né, a forma, mas esse manual está disponível de forma online, então vocês podem estar conhecendo e qualquer dúvida pode estar me procurando também. É um ótimo material aí, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, o INEM. Tá, gente?